Na Frequência de hoje vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto que envolve saúde, mas que envolve especificamente transplantes, né? Transplantes de órgão e aqui em Juiz de Fora. A deputada federal Ana Pimentel, ela destinou emendas parlamentares, né, uma emenda parlamentar especificamente para Santa Casa, que é referência em Juiz de Fora em transplantes, principalmente transplante de rins. E a gente vai falar sobre esse incentivo, né, sobre essa iniciativa com a própria Ana Pimentel. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Boa tarde. É um prazer estar com você aqui mais uma vez e falando desse tema, que é um tema tão importante para a saúde da nossa cidade e do Brasil. Exatamente, que tem a ver com o SUS também, né? E que a gente precisa muito falar sobre isso, né? Porque Juiz de Fora realmente abraça, né? O transplante, principalmente, né? Esse programa de transplantes. E nada melhor do que a gente falar também de recursos que vão especialmente para esse serviço, né? Então, eu queria saber, assim, são 886 mil reais, né? Mais de 800 mil reais. Então, como é que essa emenda ela foi, na verdade, viabilizada, né? Só para as pessoas poderem entender como que funciona politicamente isso, né, Ana? Eu acho importante também a gente falar e prestar contas públicas Sim. dos recursos que nós temos para emendas e para que a população também saiba como que a gente está empregando. E, nesse caso, a gente tem... É também importante a gente divulgar o bom trabalho que é feito na nossa cidade. O programa de transplante de órgãos da Santa Casa está entre os 5 principais programas de transplante de órgãos do Brasil. Uhum. Então, essa é uma realidade que nos orgulha muito para nós que vivemos em Juiz de Fora e, sobretudo, nós que somos da área de saúde, porque, de fato, esse é um programa que é referência para o Brasil e para o mundo. E o Gustavo, que coordena o programa na Santa Casa, ele foi presidente da Associação Nacional de Transplante de Órgãos e fez contato comigo, propondo que a gente viabilizasse esse novo instrumento que é importante, que é um aparelho que vai disponibilizar novos exames que são realizados e que, na prática, ele vai possibilitar tanto a melhoria da qualidade, mas também garantir um tipo de transplante que é muito novo, e que já foi realizado aqui na Santa Casa, em caráter experimental, com uma equipe dos Estados Unidos que o próprio Gustavo trouxe, e que a partir desse aparelho que a gente está comprando, né, que a Santa Casa vai comprar com o recurso da emenda, vai começar a ser realizado na nossa cidade, que é o transplante pareado. A gente sabe que uma das dificuldades que existem hoje é ter a compatibilidade do doador. Uhum. Com o transplante pareado, isso é ampliado, essa possibilidade é ampliada, porque você pode fazer vários transplantes ao mesmo tempo. Uhum. Então, é de fato uma nova tecnologia de ponta importante e que vai contribuir para um programa que já é de excelência, melhorar ainda mais na nossa cidade. Perfeito. Essa emenda ela foi destinada especificamente para a saúde mesmo? Como é que funciona, para as pessoas poderem entender? As emendas, elas têm destinos específicos. Uhum. Então, metade das emendas que nós temos, nós deputados, é para a área de saúde. Essa foi disponibilizada para a área de saúde. A outra metade é para todas as outras áreas, sendo que parte significativa delas é para programas que já existem. Certo. A gente também não pode, foi bom você ter perguntado, porque muita gente pede emendas para várias finalidades. Uhum. A gente não pode decidir emendas assim, de maneira muito aleatória. As emendas vão para programas específicos, elas são cadastradas no governo federal, são submetidas também a todos os órgãos de fiscalização e controle que existem. Então, nesse caso em específico, a gente destinou para esse 50% que é da área de saúde. Ótimo. Vamos falar só um pouquinho mais sobre esse equipamento, só para a gente entender como é que ele funciona mesmo na prática. Como que é? Então, na prática, ele é um equipamento que vai melhorar o tipo de exame que é feito para compatibilidade. Então, Certo. são, de fato, exames que são exames microscópicos, que são realizados para garantir a viabilidade da compatibilidade entre a pessoa que vai doar e a que vai receber o transplante de órgãos. Uhum. Aqui na Santa Casa, faz outros também, mas a grande referência é para o transplante de rins, Uhum. que é também interessante da gente destacar entre todos os transplantes, porque nós sabemos que cada vez mais existem pessoas com doenças crônicas que são degenerativas, então, e doenças crônicas não infecciosas, como é o caso da diabetes. E a gente sabe que a principal complicação da diabetes é afetar os rins. Então, muitas pessoas entram em hemodiálise
E a única forma das pessoas não terem que fazer mais hemodiálise é o transplante de rins. Então, ele, de fato, além de garantir que as vidas sejam salvas, o transplante de órgãos também, no caso dos rins, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. E o que a gente precisa é melhorar 2 aspectos. O primeiro é a doação de órgãos, que existem várias estratégias e que a gente ainda precisa melhorar, de fato, a doação de órgãos porque tem uma fila enorme de pessoas precisando. E a segunda é identificar quem é compatível. No caso de rins, muitas pessoas da própria família, elas doam para pessoas, né? Então, é uma forma de garantir que quem não tem o funcionamento dos rins adequado continue com a sua vida ativa, com qualidade. E melhora muito, né? Assim, a pessoa. Quer dizer, é outra vida que ela ganha, né? Quem é transplantado, né? O rim. Porque a gente sabe que quando afeta o rim, é muito complicado, né? É de fato só o transplante mesmo, né? E quem é transplantado ganha uma outra vida, né? Praticamente. Exatamente, porque os rins, eles têm essa função, que é uma função muito nobre no nosso corpo. Sim. Que é de fazer o filtro, né? Daquilo que são toxinas, enfim, falando bem a grosso modo. Então, é um órgão que é muito fundamental para o funcionamento do corpo, para a qualidade de vida. Sim. E, como eu disse, cada vez mais os rins são afetados. A grande referência é a diabetes, porque a gente sabe que uma porcentagem muito significativa das pessoas tem, e a gente sabe que com o envelhecimento da população, cada vez mais pessoas provavelmente também terão. Então, a gente precisa aumentar a disponibilidade de tecnologias. A gente fez esse que foi... é muito legal quando a gente consegue destinar emendas que têm um impacto muito concreto para a vida da população. Sim. E a gente conseguiu viabilizar essa para a Santa Casa, e a gente conseguiu também para o HU, que é o Hospital Universitário da UFJF, trocar todos os aparelhos de hemodiálise. Interessante. Então, foi bem legal também, porque a gente vai garantir com isso mais de 1.800 atendimentos por mês da nossa região, com também aparelhos que são novos, que são de alta tecnologia e que são utilizados dentro do Sistema Único de Saúde. Então, acho que a gente conseguiu, com isso, melhorar esse aspecto que é da saúde renal. Com certeza. E o impacto, realmente, como você disse, é algo muito concreto, né? É algo que a gente pode realmente ver, né? E eu não sei se entendi bem, assim, mas esse equipamento, ele pode melhorar muito também na questão da exatidão, né? Melhorar um pouco mais também a exatidão de exames, né? De resultados e tudo, né? Pelo fato de ser uma tecnologia aí avançada, talvez também influencie, impacte nisso também? Com certeza, porque você consegue resultados que são mais fidedignos. Sim. E quanto mais fiéis, melhor é o resultado para o transplante completo, né? Porque o transplante também envolve várias fases, desde a coleta do órgão, até você conseguir também colocar na pessoa, acompanhar depois como é a reação do próprio corpo a esse novo órgão. Sim. E o transplante de órgãos, todo o nosso sistema nacional, é uma referência para todo mundo. O Brasil é um país que o transplante de órgãos é realizado praticamente exclusivamente pelo SUS. Então, é importante a gente dar esse destaque, porque é um serviço público realizado para a população e que é referência para o mundo todo. Com certeza. Bom, a gente falou desde o início aqui que a Santa Casa é referência, né, em transplantes, principalmente de rins. Foi por esse motivo, então, que a Santa Casa foi escolhida para receber a emenda? Exatamente. Eu tenho procurado atuar de 2 maneiras. Eu destinei emendas para o HPS na cidade, quase 10 milhões para o HPS, para contribuir, que a gente sabe que o hospital ele tem demandas, muitas necessidades. Então, de um lado, contribuir com o serviço público que é gerido diretamente pela Prefeitura de Juiz de Fora, e, de outro lado, contribuir com programas que são referência na cidade já, que são desenvolvidos pelo hospital universitário, por hospitais filantrópicos. Então, nesse caso, foi para contribuir com um trabalho que já é de excelência e que a gente quer que se torne mais referência ainda para o nosso país. Juiz de Fora é uma cidade importante no estado de Minas Gerais, mas nós não somos a capital. Sim. Mas nós estamos entre os 5 melhores serviços de transplante do Brasil. Isso é um motivo para nós nos orgulharmos e, enfim, tudo que eu acho que as pessoas puderem fazer para contribuir
para que seja ainda mais referência, é importante. Com certeza. E eu queria até te falar, Ana, porque a Ana é da área de saúde também, né? Você fez medicina, né? Como é que isso mexe com você, né? Assim, falando mesmo pessoalmente, né? Desse lado pessoal de Ana Pimentel. É muito. Quem trabalha na área de saúde, a gente tem uma formação técnica muito forte, mas a gente tem uma formação humana. Então, o que é o sofrimento, o que as dores das pessoas nos afetam muito. E a gente sabe de fato o que significa. E é muito bom você encontrar uma pessoa e ver que a vida dela pôde ser salva por causa de uma tecnologia. Isso não tem. Muito emocionante, assim. Então, eu trabalhei na medicina há muito tempo, né? E depois eu fui secretária de saúde, pude conhecer o Sistema Único de Saúde, porque eu sempre trabalhei dentro do SUS, nas várias faces, nas várias dimensões. E agora poder, como deputada, trazer um recurso que vai impactar algo que eu conhecia do outro lado, é muito emocionante, é bom, é muito gratificante. E aí esse equipamento, assim, ele já veio, ele já está na Santa Casa, né? A Santa Casa, por exemplo, ela tem essa... eu não digo nem obrigação, mas talvez esse desejo mesmo, assim, de dar essa prova social de que realmente está funcionando. Como que vai ser esse esquema? A Santa Casa, o recurso já está viabilizado e a Santa Casa agora vai fazer a aquisição dele. É um equipamento que existem poucos no Brasil, então o processo de compra é um processo mais demorado, mas ele já está todo acompanhado e a Santa Casa tem sim a preocupação. Ela inclusive teve uma troca de direção recentemente. Eu tive a semana passada lá conversando com o novo diretor. Eles têm essa preocupação de deixar muito transparente, mostrar. E o que a gente vai conseguir identificar, e tenho certeza que vocês vão noticiar muito, são os transplantes que vão começar a ser realizados, principalmente os pareados, né? Que serão uma novidade importantíssima, que vai impactar a vida das pessoas, a nossa cidade e também pesquisa é importante. Essa área também, aqui na faculdade, né, na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, da UFJF, no programa que existe aqui de mestrado e doutorado, de medicina tropical, também vai ser um programa muito incentivado, porque você pode fazer mais pesquisas. Pesquisas também que são de vários centros de pesquisa no país conjuntamente, que hoje a realidade da pesquisa também é de desenvolvimento compartilhado. Então, vai contribuir em todas as áreas para a formação. A Santa Casa também tem programa de residência médica. Esse equipamento ele acaba sendo um dispositivo que impacta de diversas formas para a gente melhorar imediatamente, mas também a longo prazo. Pela realidade da população hoje brasileira, nós seguimos a tendência mundial de aumentar a expectativa de vida, ao mesmo tempo que, pelas características da vida contemporânea, nós temos mais doenças crônicas. Na verdade, o Brasil ele tem uma dupla carga de mortalidade e de adoecimento, de morbimortalidade, que nós chamamos. A gente tanto tem características de países, entre aspas, subdesenvolvidos, pobres, porque a gente ainda continua tendo um contingente de população que morre de doenças infecto-contagiosas, e a característica de países, entre aspas, desenvolvidos, que é a morte por doenças cardiovasculares, que são doenças crônicas, características de países que estão envelhecendo. E essa característica a gente espera que vá ser cada vez mais ressaltada. Então, as pessoas morrem muito de infarto, né? As pessoas morrem de câncer. E por isso exige mais tecnologia, para que as pessoas possam viver mais e com qualidade. Então tem que ter muita tecnologia mesmo. Exatamente. Olha, eu vou falar... Gente, eu fico aqui olhando para a Ana, isso como uma aula, né? Eu preciso te perguntar sobre... as questões, o seu trabalho mesmo como deputado, porque no ano que vem a gente tem aí uma eleição, né? Uma eleição presidencial que também impacta aí na Câmara dos Deputados, enfim, Senado. Teoricamente, os seus trabalhos vão até o ano que vem, né? Mas a gente pode adiantar, assim, o que tem para até o próximo ano, até 2026, assim, de trabalhos mesmo da Ana Pimentel, deputada? De um lado, eu te agradeço pela pergunta. Eu estou no meu primeiro mandato, então primeira parte
do trabalho foi conhecer a rotina da Câmara, conhecer o funcionamento. Isso é muito importante, é quase um novo letramento, você aprender quais são os códigos, o que você... A gente sabe isso do ponto de vista teórico, né? Porque somos formados, a gente sabe qual é o trabalho de um deputado, mas quando você chega lá dentro, você tem uma série de outras dinâmicas. Tem uma questão que eu brinco sempre em Brasília, que quase tudo que é o que é mais falado não é o que exatamente está sendo decidido. E deve ser uma surpresa, né, para vocês. Eu falei assim, uai, gente, eu achei que fosse assim, mas não é. Então tem um entendimento das entrelinhas, Sim. Enfim, que faz parte. E o meu mandato, nós colocamos como desafio, primeiro, acompanhar a nossa regionalidade. Eu tenho um mandato que é de Juiz de Fora, Zona da Mata e Vertentes, então eu acompanho os temas e os grandes temas. Primeiro, o desenvolvimento regional, que é importante. A nossa região é uma região que o índice de desenvolvimento humano vem caindo. Nós somos o segundo pior IDH de Minas. Então, eu participei ativamente de muitas estratégias para o desenvolvimento regional e algumas delas ainda estão em curso. Uma delas que pode parecer muito básica, mas que é um desafio para a gente, são as BRs, garantir a mobilidade. Então, a gente conseguiu recuperar bastante a BR-265, que está nas vertentes. Temos uma parte da recuperação da 267 em curso, que agora, com a aprovação da LOA, vai continuar de maneira mais intensa. Ontem eu estive no DENIT conversando sobre a segunda parte da 267, que aí já não é a recuperação. Quando a gente fala de recuperação, a gente está falando de tapar buraco, mas com qualidade, garantir as margens das vias, enfim, as curvas com mais proteção. Agora, nós estamos defendendo a restauração, que significa colocar mais uma via na BR-267, e esse projeto está em aprovação em Brasília, e eu estou pressionando para que ele seja viabilizado no próximo ano. Então, esse ano vai ser um ano que eu vou lutar pelo orçamento da restauração da BR-267. A gente também tem processos muito fortes com a agricultura familiar na região, que é importante também para o nosso desenvolvimento. Eu atuei muito junto ao governo federal para trazer obras do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. Então, tem muitas UBSs nas cidades aqui da região, creches. E aqui para Juiz de Fora, a gente teve obras de encostas que foram muito importantes, parte delas a prefeita Margarida já está viabilizando a execução da obra, e também o novo hospital universitário, que está em fase de licitação para a gente começar as obras. Por que é importante isso? Né? Assim, eu vinha da área de saúde, e a gente tem que trabalhar com isso, porque esse conjunto de estruturas, de novas estruturas, gera emprego para a nossa região, renda, gera novas políticas públicas, que quando a gente fala de desenvolvimento, também é importante a gente dizer que não é desenvolvimento para que os ricos continuem cada vez mais ricos. A gente quer desenvolvimento para diminuir a desigualdade. Isso. Por isso que obra pública é muito bom, porque obra pública garante emprego e garante política pública depois para as pessoas. Então, essa é uma dimensão do mandato. E nós temos uma dimensão também que é dos temas e dos debates públicos, de opinião, de articulação de projeto de lei, que eu participo ativamente pelo mandato. A área de saúde é muito forte, então eu trabalho muito, eu sou coordenadora da bancada da saúde do meu partido, que é um partido com um número de deputados relevante. Então, eu sou responsável por isso, e por isso articulo muito com o Ministério da Saúde, mas também eu sou a representante que coordena o nosso trabalho na Comissão de Saúde e contribuo também muito com avaliação, com indicação de políticas nacionais dessa área. Participo também de debates internacionais nesse tema da saúde. E os outros dois temas que eu me envolvo mais diretamente é o tema da defesa dos direitos das mulheres. Sim. Eu fui presidente da Comissão de Mulheres o ano passado da Câmara, que foi muito interessante. E o tema da educação superior, porque eu sou professora universitária e, enfim, é muito importante. Então, esses três temas
eu procuro ter uma atuação legislativa, de debate muito ativo. É muito importante os mandatos também apresentarem qualidade, né? Claro. É que, Renata, assim, muita gente acha que o nosso trabalho é muito difícil entender o que um deputado faz, eu consigo compreender. Então, muita gente pede coisas, poxa, viabiliza uma vaga de internação, viabiliza uma estrada, mas o nosso trabalho, assim, nós não somos executivo, né? A gente articula, a gente fiscaliza, pressiona muito. Isso é importante. O ministro dos Transportes, quando teve aqui, ele brincou. Ela vai lá toda semana. Eu vou realmente, porque a gente tem que insistir. Sim. Mas quem executa é o executivo. Sim. Então, é importante a gente também defender a importância do trabalho legislativo. Porque o trabalho legislativo é para pressionar, para articular, para fiscalizar, para propor lei. E para uma coisa que é importante, que é garantir a mudança da sociedade. A política, ela existe para a gente fazer com que a vida das pessoas seja melhor. E para isso tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Então nós somos seres muito inquietos mesmo. Ai, gente. Trabalha e trabalha. Mas é isso mesmo, Ana. A gente está chegando agora no final da entrevista. Eu queria muito que você deixasse suas redes sociais para a galera que não te segue, te seguir, acompanhar seus trabalhos, para ver também como essa mulher trabalha. Fica à vontade. Olha, eu vou aproveitar só porque ano que vem tem eleição. Isso. Você começou perguntando e eu acabei falando do trabalho assim. E 4 anos é um tempo importante para a gente desenvolver, mas ele é insuficiente para a gente trabalhar tudo que a gente quer fazer. Então, assim, eu vou ser candidata o ano que vem, de novo deputada federal, e quero muito ter a oportunidade de continuar fazendo o trabalho. Tem muita coisa que precisa ser feita para Juiz de Fora, para a nossa região. A gente vive um momento no país que é um momento desafiador, principalmente depois da pandemia e tudo que aconteceu no nosso país, que as pessoas adoeceram, nós perdemos pessoas que nós amávamos. Foi um momento muito dramático e um momento de crise social muito profunda. E a gente precisa trabalhar muito para reconstruir o nosso país e eu quero muito continuar fazendo isso no próximo período. Acho que a política não é para a vida toda, as pessoas têm que também renovar, mas eu acho que também as pessoas que adquirem experiência também precisam ter oportunidade de fazer o seu trabalho. Claro. Então, eu quero continuar trabalhando muito e aí vou aproveitar e convidar as pessoas, pedir para quem não segue ainda, seguir nas redes, Ana Pimentel MG, tem todas as redes, a gente procura apresentar lá o nosso trabalho e um elemento que eu queria falar para concluir, te agradecer, principalmente que estamos aqui nós duas mulheres e você também tem um trabalho como uma referência pública, da importância de nós termos mulheres mesmo nos espaços públicos. Eu estou tendo a oportunidade agora de também conviver com muitas mulheres que estão na carreira do judiciário, em também fases hierárquicas, e os desafios das mulheres são muito grandes na vida pública, acompanhando também muito mandato de vereadoras aqui de Juiz de Fora, das cidades do interior, e a gente identificar como é fundamental ter mais mulheres e a gente proteger as mulheres nesses espaços, porque quando a gente protege essas mulheres, a gente também está protegendo todas. Claro. Para que outras também se sintam seguras, confortáveis para participarem da vida pública ativa, porque a nossa sociedade tem mais de 50% de mulheres, então tem que ter mais de 50% de mulheres nos espaços de liderança, na vida pública, na pesquisa, nas empresas. Então, eu sou muito grata à população da nossa região que confiou em mim esse trabalho e todas as mulheres que nos antecederam e possibilitaram que a gente estivesse aqui. Muito bom. Ana, obrigada. Valeu demais. Ana é muito ativa, viu, gente, nas redes sociais, então sigam ela. Valeu demais, viu? Muito obrigada, sucesso para você. Ano que vem, então, que sigam esses trabalhos, né, até o final do ano que tem aí a eleição. E boa sorte também, já que você falou que vai se candidatar novamente, né? Boa sorte, bom trabalho lá na Câmara. Obrigada, Renata. Eu agradeço você, o seu trabalho também. O trabalho que você faz sério, comprometido, para trazer boa informação para a nossa cidade e toda a região. E um abraço para todo mundo que nos ouve e nos assiste.
E nos siga lá nas redes sociais para acompanhar mais. Muito bom, obrigada, até logo.